Assim disse o apóstolo Paulo à igreja de Filipos: Eu trago vocês no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo. Seja bem-vindo a esta mensagem, a qual nós queremos realizar em nome de nosso Trino Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Mensagem com reflexão e comunhão com o nosso Senhor. Amigo e amiga ouvinte, nosso papo aqui continua sob o tema A Descoberta da Comunhão. E o versículo de Paulo que lemos há pouco demonstra o quanto ele tinha consigo aqueles que haviam se irmanado a ele pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Irmanar significa tornar-se irmão, ou seja, membro de uma família. É exatamente isso que a palavra de Deus nos dá a possibilidade de crer, interpretar e desfrutar na comunhão. Além do perdão, reconciliação e salvação, Deus nos deu o presente da comunhão. No culto do domingo passado, fiz uma dinâmica aqui na comunidade. Ofereci à comunidade um presente e convidei que alguém da comunidade viesse à frente para buscar este presente que estava dentro do prato de onde nós realizamos o sacramento do batismo. Ninguém se manifestava, eu ofertei uma segunda vez, ninguém se ofertava, ninguém se manifestava, melhor dizendo, e então convidei pela última vez, até que de repente nossa organista, Dona Elizabeth, se manifestou timidamente, como que querendo dizer: eu arrisco ver se tem mesmo um presente ali para mim. E ela veio buscar. E no prato da pia batismal eu havia colocado R$50. E eu disse: Dona Elizabeth, que bom que a senhora acreditou em mim, que eu estava ali ofertando um presente. É seu. E ela pegou esse presente. Ela ficou contente com esse presente. Mas interessante qual a reação das demais pessoas da comunidade. A mesma que provavelmente você teria sentido. A de arrependimento por não ter vindo à frente. Então, o presente da comunhão é algo assim também, que quando nós descobrimos o quanto ele é importante para a vida de fé, para desenvolver a vida de fé, a gente se arrepende de não ter buscado antes esse presente, de não tê-lo aberto antes, para desfrutar antes no período de nossa vida. Então, assim é a comunhão de nosso Senhor conosco e também a comunhão de uns com os outros, algo de muito valor. Imaginem como seriam nossas comunidades com diversos grupos de comunhão se encontrando para compartilhar a fé, louvar a Deus, orar, ouvir e meditar na palavra de Deus. Você consegue imaginar isso? Muitas vezes nesse tempo ou período deste século em que as pessoas cada vez mais se tornam individualistas, egoístas, pouco se reflete sobre a convivência de amor e de respeito uns com os outros. E isto é importante. Por que é importante ter comunhão? A comunhão é um meio para você desenvolver a sua salvação. Assim nos diz o apóstolo Paulo, no capítulo 2, versículos 12 a 13 da carta aos Filipenses. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar.
segundo a sua boa vontade. O tema da nossa ISLB neste ano é viver o batismo. Vivemos o batismo no exercício do sacerdócio geral dos crentes. O sacerdócio é uma vocação dada por Deus a todo aquele que crê. Não se trata de uma vocação exclusiva de pastores ordenados, mas todo aquele e aquela que crê em Jesus Cristo é também vocacionado para servir de instrumento de Deus neste mundo. É vocacionado com dons do Espírito Santo para edificar vidas, para anunciar o Evangelho, para dar testemunho de sua fé e atrair assim mais pessoas para Cristo. É desta forma que vamos aos confins da terra fazer discípulos. E isso começa em volta de nossa própria casa ou no ambiente de trabalho. Amigo e amigo ouvinte, isso é muito importante. Isso é atender à vontade de Deus. Jesus disse: ide, fazei discípulos, batizos e ensine-os. Então, a grande comissão se torna realidade à medida que nos propomos a valorizar e a promover a comunhão. Mas a todos que creem e amam a Jesus, também isso é um direito, não apenas um dever, também um direito de desfrutar de comunhão. E o que se faz nesses encontros? Num encontro de vizinhos ou pessoas que chegam à fé, o encontro sobre os assuntos de Deus podem ser abordados numa ordem. Existe uma ordem simples para esse encontro. A primeira ordem seria o silêncio. Compartilhar motivos de oração em que cada um, na sua vez, compartilha motivos que queira trazer para os demais como algo para que se lembrem em oração. Uma oração espontânea também pode ser feita pelos participantes, por algum motivo específico. E nesse momento repartimos com Deus nosso fardo, repartimos com Deus nossas aflições, incertezas, preocupações, medos, desafios, negócios, alegrias e também gratidão. E não apenas com Deus, se bem que já é bastante, mas repartimos também uns com os outros. Compartilhar é a segunda parte deste momento de comunhão proposto pelo livreto que tenho lhes apresentados no nosso último encontro, A Descoberta da Comunhão, escrito por John Amott. Compartilhar. Bênçãos que recebemos recentemente é algo a ser compartilhado. Se nós não compartilhamos, talvez vemos aquilo que recebemos, aquilo que conquistamos, alcançamos, como mera ocasião ou coisas do acaso. Mas quando compartilhamos, nós então valorizamos aquilo e passamos a desenvolver também a gratidão por aquilo. E isso também agrega valor e sentido à nossa existência e comunhão com Deus. Algo que aconteceu e o que você atribui, principalmente algo que aconteceu e que você atribui à intervenção divina em teu favor. Vejam como isso tudo pode se tornar terapêutico nesta dinâmica. O terceiro item importante da comunhão, desses encontros de comunhão, não poderia ser diferente, é a leitura da Palavra de Deus. Esse estudo pode eventualmente ser compartilhado pelo pastor, um estudo com um texto bíblico proposto, mas também há livretos como esse que nos ajudam a estudar a Bíblia, ou mesmo um estudo que um próprio membro da comunidade, que ali se propõe a ser sacerdote, organiza para aprofundar o estudo da Palavra de Deus. Assim, a Palavra de Deus ganha chão, ou seja, num pequeno grupo, a Palavra vai sendo
absorvida pelos irmãos e as irmãs em Cristo. Vai sendo assimilada, compreendida como algo que realmente foi escrito para fazer parte do nosso dia a dia e da nossa vida inteira. E assim, a comunidade vai sendo edificada por esses pequenos grupos, porque cada um nele vai sendo edificado e assim sendo fortalecido na fé. E a fé cristã passa, com base na palavra de Deus, passa a nortear a vida ou parte da vida ou das decisões daquelas pessoas. Vai norteando as relações daquelas pessoas, a sua relação com a criação de Deus, com causas humanitárias e principalmente passamos a perceber a causa do reino de Deus nisso tudo. Em 1 João capítulo 1, versículos 1 a 4, lemos: O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra de Deus, a respeito da palavra da vida, melhor dizendo. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Assim nos diz a palavra do Senhor em 1 João capítulo 1. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma, diz o versículo 5. Mas vamos compreender um pouco cada um destes versículos. O primeiro ponto que destaca, os versículos 1 a 3, a que João se refere ao dizer que ouvimos e vimos, e as nossas mãos apalparam, e que se manifestou? De que ele está falando? Ele está falando da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, cuja a graça é possível apalpar mediante a fé no sacramento, a Santa Ceia. São elementos visíveis e também o sacramento do batismo. Ali nós apalpamos, experimentamos visivelmente esta graça de Deus. E mediante a palavra de Deus que norteia a nossa vida, nós experimentamos esta ação graciosa em nossa vida. Um segundo ponto, por que João deseja compartilhar isso? Ora, para que tenham comunhão com ele e uns com os outros, irmãos e irmãs em nosso Senhor Jesus Cristo. E assim compartilhar o amor do próprio Cristo e compartilhar com Cristo o amor para com Ele. Quais são as duas dimensões da comunhão que existe no versículo 3? O versículo 3 que fala do testemunho. Quais são as dimensões desta comunhão? A comunhão com Deus e a comunhão uns com os outros. Você gostaria de compartilhar alguma experiência pessoal quanto a alguma dessas duas dimensões da comunhão? Com certeza, num grupo de comunhão será expresso alguma manifestação pessoal e ali, principalmente, uma das coisas que eu acrescentaria da minha experiência é o crescimento na fé. Algo que para mim me é muito caro, muito importante. Na comunhão a gente experimenta crescimento na fé. A gente passa a ouvir e a comentar a palavra de Deus e sempre quando alguém comenta esta palavra dentro do seu contexto de vida, situação, também os ouvintes são edificados e são lembrados de situações em que na sua vida pessoal também isso foi importante, ou isso faria-se importante, tornaria-se importante se soubesse antes, ou
a saber para as questões que vão surgir durante a vida. E assim, amadurecimento, aprendizado constante na palavra. Um quinto ponto, quais os benefícios que você consegue distinguir como resultantes de uma comunhão mais íntima com Deus e uns com os outros? Ora, um dos benefícios é a alegria. A satisfação de se saber norteado por um caminho verdadeiro. E também a edificação de saber o quão importante o amor fraternal, o amor de família daqueles que vivem a fé em Jesus. E assim também o aproveitamento de tempo, ele se mostra rico aqui, de tempo dedicado a isto. Essa semana vi uma frase escrita no vidro traseiro de um carro que dizia assim: não ter tempo para Deus é viver perdendo tempo. E é verdade. Com certeza aquele motorista experimentou isso na sua vida e decidiu divulgar, testemunhar a sua fé desta maneira, anunciando a todos que busquem achegar-se a Deus, porque não ter tempo para Deus é perder tempo. E assim continuamos a nossa mensagem. O versículo 5, esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. O que isto quer dizer? Que ação trai a nossa comunhão com Deus? O caminho das trevas. O caminho onde não há transparência, onde não há verdade, onde muitas vezes prolifera-se o fingimento, a fake news, amigos que não são amigos de verdade. Isso atrapalha a nossa vida, atrapalha também a nossa comunhão com Deus. Mas se buscamos comunhão com Deus, então nós passamos a ser influenciadores, a contagiar com a verdade do nosso caráter, da nossa vida, da nossa experiência de fé também. O outro versículo, se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Isso quer dizer que se temos comunhão com Deus, cogitamos das coisas de Deus. E isso significa cogitar, andar na luz. Bem disse o salmista: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os nossos caminhos. Luz para os meus caminhos, para as minhas decisões, para ter clareza na vida sobre tudo aquilo que faz parte dos mistérios da vida. E o que significa andar na luz? É nada mais, nada menos do que andar com Jesus, orientado por sua palavra. Se, porém, andamos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Não é verdade que alguém que anda na luz se contenta em ler a sua Bíblia sozinho em casa. Ah, pastor, eu não vou à igreja porque faço as minhas orações em casa. Muitas vezes eu já ouvi esta desculpa para não participar da comunhão dos santos. E é na comunhão dos santos que a gente mostra um pouco do que a gente é e aprende um pouco daquilo que os outros são e somos juntamente, mutuamente edificados pela palavra de Deus. Então, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, é justo para nos purificar de todos os nossos pecados e nos perdoar e assim nos abençoar com a sua justiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Estamos concluindo esta mensagem. O que significa
o que é que pode destruir a comunhão de uns com os outros? Nada mais, nada menos do que a autossuficiência. Autossuficiência significa dizer para si: eu me basto, eu não preciso de ninguém outro, não preciso de Deus, e se eu preciso de Deus, eu o busco sozinho. Não é esta a vontade de Deus para nós. Até mesmo na oração do Pai Nosso, dizemos no plural: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aliás, dizemos no plural: venha a nós o vosso reino, o teu reino, venha a nós. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, disse há pouco, e a vontade de Deus é sempre externada para nós, buscada por nós de uma forma coletiva. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Não é o pão meu de cada dia nos dá hoje, mas o pão nosso. E assim perdoai as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Veja quantas vezes no Pai Nosso, quando nós nos referimos a Deus, da nossa parte para Ele, nós usamos o plural, ainda que oremos sozinho esta palavra. Ou seja, a palavra de Jesus, o ensinamento desta oração de Jesus, pressupõe a comunhão daqueles que creem em Cristo. Então, o que atrapalha a comunhão é a autossuficiência, o individualismo, o egoísmo. E o que, a seu ver, poderia levá-lo a atingir um nível mais profundo de comunhão? Ora, a obtenção do conhecimento das Escrituras de uma forma mais aprofundada em sua explicação, ou uma breve exegese, ou um estudo de um comentário bíblico, ou de um devocionário nesta ocasião de comunhão. Tudo isso também nos edifica. E vamos assim crescendo na fé. Assim, encerro esta mensagem propondo a você a busca da comunhão dos santos, a valorização da comunhão dos santos, como bem confessamos no Credo Apostólico. Creio no Espírito Santo, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, ou melhor, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos. Nós dizemos ali que cremos na comunhão dos santos. Ora, se cremos e não buscamos estar entre eles, então nós, na verdade, estamos sendo hipócritas na nossa confissão de fé. Estamos negligenciando partes elementares da convivência e do crescimento da fé. Então, perdão pelos meus breves erros aqui, mas eu proponho a você, busque desenvolver a sua fé na comunhão dos santos. E se você ainda não crê, saiba disto, a fé vem pelo ouvir a pregação, e o ouvir da pregação da palavra de Cristo. Assim nos ensinou o apóstolo Paulo, esta palavra é válida ainda hoje e continua valendo também para o futuro. A gente ouve a palavra e a palavra, com a ação do Espírito Santo, vai despertar em nós a fé, se nós ainda não cremos. E assim, quando passamos a crer e pegamos o hábito, desenvolvemos o hábito de ouvir a palavra, à medida que isso vai fazendo sentido na nossa vida, isso vai se aplicando ao contexto, ao dia a dia das nossas decisões, de nossos momentos e nossas relações, isso vai se tornando parte da nossa vida e passamos então a ter fome da palavra. E ela nos é acessível. Felizmente no Brasil não temos tido a proibição para cultos, a proibição para desenvolver a nossa fé, para ler a Bíblia, como em alguns países existe. Aproveitemos esta oportunidade. Ainda é tempo de graça. Então, quero dizer que ainda uma outra parte deste momento proposto de comunhão é o anúncio de que numa próxima reunião qual tema será abordado. E no caso
desta temática que estou abordando com vocês. O próximo tema a ser abordado é membros uns dos outros. Este é o tema que vou abordar na próxima mensagem a ser gravada. E aí se encerra com uma oração e, se possível, a oferta de um cafezinho para ter aquele bate-papo, aquela descontração dentro desse grupo de irmãos e irmãs em Cristo. Assim encerro esta mensagem, desejando que a bênção de nosso Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, venha sobre você, permaneça com você, guie você e lhe conceda a sua paz. Amém.